Em 25 de maio de 1961, o presidente John F. Kennedy fez um desafio ousado e aparentemente impossível ao Congresso. Eu acredito que esta nação deve se comprometer a alcançar o objetivo, antes do final desta década, de levar um homem à Lua e trazê-lo de volta em segurança para a Terra. Esse desafio acelerou a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. A primeira superpotência a pousar na Lua não só fincaria a bandeira, discursaria e pegaria pedras lunares. O domínio sobre a Lua seria uma fonte de orgulho nacional, superioridade técnica e supremacia militar. Em 1965, sondas lunares dos Estados Unidos e da União Soviética estavam enviando as primeiras imagens do lado escuro da Lua. As duas maiores superpotências perceberam que já era tarde demais. A Lua já havia sido reivindicada, só que não por humanos. É 21 de julho de 1969 e o homem conhecido como astronauta esquecido não está aqui para tocar a superfície da Lua. Esse trabalho pertence a Neil Armstrong e Buzz Aldrin, que estão 60 milhas abaixo. Michael Collins orbita a Lua, completamente sozinho no espaço. Acho que você quer dizer que Michael Collins está sozinho no seu trailer enquanto Neil e Buzz estão no estúdio de gravação, pendurados por fios ou sei lá o quê. Já sabemos que você acha a chegada à Lua uma farsa. É tão falso quanto uma nota de $2. Notas de $2 existem. Você acredita em qualquer coisa. Se vamos falar do que os astronautas viram no lado escuro da Lua, precisamos assumir que estiveram lá. Pode seguir, gosto de ficção científica. Esse é um pequeno passo para o homem. Um grande salto para a humanidade. Enquanto Armstrong e Aldrin dão os primeiros passos históricos para a humanidade, Collins segue para o lado distante da Lua, que tecnicamente não é realmente escuro. Só chamamos assim porque nunca o vemos. Pelas próximas 21 horas, Collins orbita a Lua sozinho no módulo de comando. Os sinais de rádio só alcançam Collins, com visada direta para a Terra. Então, por 47 minutos de cada volta lunar, ele fica completamente isolado do resto da humanidade. Agora estou sozinho. Verdadeiramente sozinho. E absolutamente isolado de qualquer forma de vida conhecida. Eu sou o único. Se fosse feita uma contagem, o placar seria 3 bilhões mais 2 do outro lado da Lua e 1 mais Deus sabe o que deste lado. Toda vez que ele está lá, ele perde toda a comunicação. Bem, toda a comunicação humana. Em seu fone de ouvido, Collins ouve um som estranho. Se eu não tivesse sido avisado sobre isso, teria me assustado pra caramba. Todo astronauta do programa Apollo sabe que não está sozinho. A Apollo 10 foi lançada em maio de 1969 e o rádio deles captou um sinal estranho no lado oculto da Lua. Eles descreveram como uma música espacial em forma de assobio. Essa música nova parece coisa do espaço, não acha? Você está ouvindo isso? Esse som de assobio? Richard? Sim, parece, sabe, música de espaço sideral. Ouvindo isso, pode parecer uma transmissão da Terra, mas isso é impossível. A Apollo 10 estava no lado oculto da Lua, onde não há sinal de rádio. Seja o que fossem esses sons, vinham claramente do lado oculto da Lua. Depois da missão, a NASA guardou os áudios em um cofre. O cofre da NASA, também conhecido como a trituradora. As gravações originais em alta qualidade das aterrissagens na Lua sumiram. A NASA informou que as perdeu ou gravou por cima, mas não tem certeza. Ou eles nunca foram à Lua e perder as fitas é uma maneira conveniente de encobrir isso. Ou isso? Enquanto Michael Collins está ouvindo sons estranhos pelo rádio, Neil Armstrong e Buzz Aldrin estão tendo seu próprio encontro na superfície da Lua. Mas eles não estão ouvindo coisas. Eles estão vendo. A NASA pode ter perdido as fitas, mas as transcrições das comunicações de rádio permanecem. São horas e horas de conversas entre os astronautas, o controle em terra e até o presidente dos Estados Unidos. Mas aqui está algo estranho.
Faltam 2 minutos de comunicação por rádio. Mas nós temos as transcrições desses minutos, e as transcrições explicam por que o áudio está faltando. Os astronautas definitivamente viram algo na Lua. Não, isso não é uma ilusão de ótica. Ninguém vai acreditar nisso. Repita. Eu diria que há outras naves espaciais. Elas estão alinhadas do outro lado da cratera. Elas estão lá e estão nos observando. Buzz Aldrin e Neil Armstrong fincaram uma bandeira americana na superfície da Lua. O mundo inteiro assistiu eles fazendo isso, mas eles deixaram outra coisa, algo que nós não vimos. A menos de 1 metro da primeira pegada feita na Lua, há uma pequena bolsa de tecido branco. Dentro dessa bolsa está um ramo de oliveira dourado, um símbolo de paz. Também dentro da bolsa há um disco. Espero que eles gostem da cópia de Journey Live em Houston. Eles não gostaram. Que pena. Foi na turnê Escape que conheci minha segunda esposa. Se importa? Minha ex-esposa comprou os ingressos. Oh. Little orange fish who grew up with a crazy wish. He took a midnight boat going anywhere. O que? Você não esperava por essa? Infelizmente, esperava. O disco era feito de silício e tinha mais ou menos o tamanho de uma moeda de 50 centavos. Gravadas no disco estão letras tão pequenas que só podem ser lidas sob um microscópio. O disco continha mensagens de boa vontade da NASA e de 73 líderes mundiais. Por que levar mensagens de paz a um mundo vazio? Porque a tripulação da Apollo 11 foi avisada de que, quando pousassem na Lua, não estariam sozinhos. Em 1965, a tripulação da Gemini 4 teve o primeiro avistamento de OVNI registrado no espaço. Está na transcrição do rádio do astronauta James McDivitt. Acabei de ver outra coisa aqui em cima comigo, mas quando estava chegando perto o suficiente para tirar uma boa foto, o sol atrapalhou e eu perdi de vista. Parecia que tinha grandes braços saindo dele. Eu só consegui ver por 1 minuto. Depois desse avistamento, os astronautas da NASA criaram palavras-código para OVNIs, como Bogey, Papai Noel e Fogo. Quando a Apollo 8 entrou em órbita lunar, em 1968, a tripulação viu um Papai Noel. Temos o relato de Jim Lovell para Houston. Houston, Apollo 8, câmbio. Alô, Apollo 8 alto e claro. Entendido. Por favor, estejam informados de que existe um Papai Noel. Sim, vocês sabem disso melhor do que ninguém. Existe algo na Lua que a NASA não quer que a gente saiba? A resposta, claro, é sim. Nós sabemos o que eles estão escondendo? Bem, graças a alguns denunciantes, essa resposta também é sim. Foi em 1965 que o aviador de segunda classe Carl Wolf foi chamado para a instalação do projeto Lunar Orbiter da NASA. Ele estava num hangar cercado de cientistas. O que chamou sua atenção foi que esses cientistas não eram só da NASA ou dos Estados Unidos, mas de todo mundo. E a primeira coisa que pensei foi, se isso é a NASA, o que todos esses estrangeiros estão fazendo aqui? O que todas essas pessoas de outros países falando em outro idioma estão fazendo aqui? Não fazia sentido para mim. E eles pareciam preocupados. Sabe o que todas essas pessoas estão fazendo aqui? E eles estavam muito quietos e muito reservados, e havia um clima muito peculiar pairando sobre eles. Eles tinham um comportamento muito preocupado. Carl era apenas um técnico. Ele estava lá para consertar um equipamento que processava imagens dos satélites lunares. Então, ele entrou na sala escura onde estava o equipamento de imagem. Enquanto aguardava a autorização para mover o equipamento para um local melhor, outro aviador mostra algo a Carl que mudaria sua vida. Cerca de 30 minutos após o início do processo, ele me disse, de uma forma muito angustiada, aliás, encontramos uma base no lado oculto da Lua. E então, ele colocou fotografias na minha frente, e claramente, nessas fotos havia estruturas, prédios em forma de cogumelo, construções esféricas e torres.
Então, Carl termina o trabalho e vai para casa. Ele estava animado para saber mais sobre essas bases lunares no noticiário da noite. Essa reportagem nunca iria ao ar. Carl percebeu que havia um acobertamento e que participava dele. Ele denunciou e passou a dar entrevistas. Durante uma coletiva de imprensa nacional em 2001, ele disse que estava disposto a ir ao Congresso sob juramento. Vou testemunhar sob juramento no Congresso que o que digo é verdade. Ele nunca pôde testemunhar. Não, lá vamos nós. Por favor, diga que ele está vivo e bem e que não morreu em um caso misterioso e não resolvido sem suspeitos. Bem... Ele morreu em um caso misterioso e sem solução, sem suspeitos, não foi? Andando de bicicleta perto de casa, Carl Wolf foi atropelado por um caminhão e morreu. Filho da mãe. Mas Carl não estava sozinho. Dr. Ken Johnston também sabia que a NASA mentia. De 1969 a 1972, Johnston trabalhou com a NASA como engenheiro aeroespacial no laboratório de recepção lunar deles. Se algo retornava da Lua, ele ajudava a catalogar, inclusive fotos feitas por astronautas da Apollo. O que ele viu foi impressionante. Havia fotos de cidades alienígenas e máquinas antigas. Havia ruínas, construções em forma de cúpula, torres de pedra e objetos que pareciam desafiar a gravidade. Um supervisor pediu para ele destruir todas as fotos da superfície da Lua. Johnston fez isso, mas secretamente guardou um conjunto de fotos. Depois que ele se manifestou em 1995, o Dr. Johnston foi demitido e nunca mais trabalhou para a NASA. Donna Hare é outra ex-funcionária da NASA com credencial de segurança de nível secreto. Eu estava conversando com um dos técnicos lá dentro e ele chamou minha atenção para uma fotografia da NASA. Tinha um ponto nela e eu perguntei, o que é isso? Bem, ele chamou minha atenção para isso. E eu disse, é um ponto na emulsão? E ele estava sorrindo com os braços cruzados. E ele disse, pontos redondos na emulsão não deixam sombras redondas no chão. Ela disse que a NASA apagou OVNIs e anomalias alienígenas das fotos. Tudo sanitizado para nossa segurança. OVNI, por definição, significa não identificado, e queria esclarecer isso para o cavalheiro com quem falava. Então, não sabia o que era aquilo. Mas eu percebi, nesse momento, que isso é muito secreto, que foi mantido em segredo porque eu perguntei para ele, o que você vai fazer com essa informação? E ele disse, nós sempre apagamos essas coisas antes de vender para o público. Robert Dean era um major do Exército dos Estados Unidos que trabalhou para a OTAN. Em 1964, ele viu um relatório chamado Avaliação. Esse relatório abordava um suposto incidente com OVNI em 1961, envolvendo alienígenas mortos. Dean afirmou que a NASA destruiu 40 rolos de filme das missões Apollo. Algumas fotos salvas mostram objetos em forma de charuto vistos por Neil Armstrong. Existe uma foto de um disco visto pelos astronautas ao orbitarem a Lua. Também há fotos de enormes construções na cratera Landsberg. Os astronautas em órbita acima da Lua ficaram particularmente fascinados pela cratera Landsberg. Haviam obras em andamento. Havia instalações gigantescas na cratera lá em cima. Então, eles foram especificamente designados e encarregados de fotografar Landsberg para ver se conseguiam descobrir o que diabos estava acontecendo lá embaixo. Enquanto eles observavam Landsberg, esse objeto acabou demonstrando interesse neles e passou voando. Estas eram fotos de objetos vistos do lado de fora das janelas dos astronautas. Vez após vez, mistérios do lado oculto da Lua foram descobertos e documentados. Vez após vez, eles foram suprimidos. Vez após vez, testemunhas corajosas vieram a público para expor essa supressão. Muitas dessas testemunhas morreram antes de poder testemunhar. A NASA diz que devemos confiar nela, mas não nos denunciantes. Como confiar na NASA, sabendo que eles realmente alteram imagens? Fiz um episódio sobre como a NASA usou Photoshop em fotos de Marte e da Terra, e algumas edições foram bem descuidadas. Link do encobrimento de Marte pela NASA abaixo. Em 1994, a sonda Clementine tirou 2 milhões de fotos da superfície da Lua.
Quando elas foram divulgadas ao público, as pessoas começaram a notar que muitas tinham trechos desfocados. Aqui está uma imagem da cratera Zeeman. Claramente, algo está sendo censurado. Quando outras imagens da cratera foram sobrepostas, comprimidas e comparadas, ficou óbvio que havia algo lá. Isso ficou conhecido como Objeto Zeeman. Alguns acreditam que seja uma nave espacial gigante, do tamanho de uma cidade. Acredita-se que seja uma nave porque outra foto da cratera Zeeman foi censurada e mostra um objeto diferente. Quando comparadas, sobrepostas e aprimoradas, parece haver outra grande nave. Não se preocupe em buscar as imagens censuradas no site da NASA, pois já foram removidas. Outras anomalias foram observadas, como pegadas gigantes. Os cientistas tentaram explicar isso como impactos de meteoros, mas provavelmente não é o caso. Essas estruturas que se estendem por dezenas de quilômetros na Lua não parecem ligadas a crateras de impacto. Pirâmides, obeliscos e torres de cerca de 1,5 km foram encontradas na superfície da Lua. Em 2021, o rover lunar da China tirou uma foto do que foi chamado de cabana misteriosa. A NASA tem explicações para tudo isso. São truques de luz ou pareidolia, quando sua mente vê um objeto em meio ao acaso, como uma nuvem em forma de animal. Poderíamos saber com certeza se visitássemos essas estruturas, mas não há interesse nisso. Antes das missões lunares, Estados Unidos e Rússia planejavam criar bases militares na Lua. O plano original para a Lua não era a exploração, mas sim a militarização. Os Estados Unidos nomearam seu plano de Projeto Horizonte. Me avise se quiser ver um episódio completo sobre isso. É intenso. Então, nos anos 1950, chegar à Lua era uma grande prioridade. Nós escolhemos ir à Lua. Nós escolhemos ir à Lua. Nós escolhemos ir à Lua nesta década e fazer as outras coisas não porque são fáceis, mas porque são difíceis. Porque esse objetivo servirá para organizar e medir o melhor das nossas energias e habilidades. Porque esse desafio é um que estamos dispostos a aceitar, um que não estamos dispostos a adiar e um que pretendemos vencer. Na década de 1960, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética correram para colocar um homem na Lua. É por essas razões que considero a decisão do ano passado de mudar nossos esforços no espaço de baixa para alta intensidade como uma das decisões mais importantes que serão tomadas. Durante o meu mandato como presidente, os Estados Unidos chegaram lá primeiro. Base da tranquilidade aqui. A Águia pousou. O programa soviético teve retrocessos por fracassos, mas continuou tentando. A Apollo 17 foi a última missão tripulada à Lua. Isso foi em dezembro de 1972. Apesar de planejarem mais missões, os Estados Unidos as cancelaram. Em 1972, o programa lunar soviético já não era mais uma prioridade. E em 1974, a União Soviética cancelou oficialmente seu programa. Se eu fosse um teórico da conspiração, pensaria que Estados Unidos e Rússia, mesmo sendo inimigos, concordaram em evitar a Lua. Em 1972, a única maneira desses dois países concordarem em alguma coisa era se fossem obrigados. A União Soviética e os Estados Unidos eram as únicas superpotências na Terra, mas havia outra superpotência ainda maior, e estava na Lua. Astronautas das missões Apollo, ouvindo e vendo coisas, bases no lado oculto da Lua, denunciantes revelando provas. Essa história está cheia de afirmações absurdas,
mas vamos analisá-la. A transcrição da Apollo 11 sobre ter visto naves espaciais na Lua é não oficial, ou seja, provavelmente falsa. Alguém supostamente capturou a gravação com um rádio amador e a transcreveu. Os sons da Apollo 10 eram reais. Os 3 astronautas ouviram algo no lado oculto da Lua, mas a NASA afirma que era só interferência entre 2 rádios. Mas o astronauta Al Worden não acredita nessa teoria. A tripulação da Apollo 10 está muito acostumada com o tipo de ruído que eles deveriam ouvir. A lógica me diz que, se algo foi gravado ali, então havia algo lá. Não faço ideia do que foi isso! Os astronautas da Apollo 10 nunca falaram publicamente sobre os sons. A Apollo 8 disse que viu Papai Noel no espaço na véspera de Natal, mas era só brincadeira. Bom dia, Apollo 8, aqui é o Dick. Eu só gostaria de desejar a todos vocês um Feliz Natal em nome de todos aqui no Centro de Controle, e tenho certeza que de todo mundo ao redor do mundo. Nunca esperamos ganhar um presente de Natal melhor que este. Espero que vocês tenham uma boa noite de sono daqui pra frente e aproveitem o jantar de Natal amanhã. Ansioso para vê-los no Havaí dia 28. Ok, líder, nos vemos lá. Essa última viagem foi muito bom. Esse motor está suave como seda. Percebemos isso. Um trabalho excepcional em todos os aspectos. O ramo de oliveira dourado deixado pela Apollo 11 na Lua é real, assim como o disco de silício com mensagens de boa vontade. Buzz Aldrin quase esqueceu de colocá-lo, e Neil Armstrong o lembrou. Se ele esquecesse, fariam outra tomada. Kubrick era famoso por repetir cenas em seus filmes. Este episódio não é sobre a teoria da conspiração sobre Stanley Kubrick. Vídeo abaixo sobre Stanley Kubrick e o pouso na Lua. Obrigado por isso. Neil, Buzz, todos de volta ao começo. Câmera rodando, som gravando e ação com a coisa da bandeira. Ok, entendemos. Quanto aos denunciantes, bem, como a maioria dos denunciantes, eles sofrem muito escrutínio. Críticos dizem que pessoas como Ken Johnston e Donna Hare nunca trabalharam tão de perto com a NASA quanto afirmam. Johnston só trabalhou para empresas contratadas pela NASA. Após suas alegações sobre fotos roubadas, ele nunca mais trabalhou na NASA. Sua história também mudou com o tempo, e muitas fotos da Lua de Johnston já foram desmentidas. A meu ver, não foram totalmente desmentidas, mas há dúvidas legítimas sobre as fotos dele. Na descrição, coloquei o link do livro Dark Mission, de Richard Hoagland e Mike Bara, que traz várias dessas fotos. Confira e tire suas próprias conclusões. Pronto, Bara, divulguei você. Satisfeito? Tô brincando. Para ser transparente, Mike contribui com o canal e foi uma das pessoas que despertaram meu interesse pela Lua. Sendo sincero, li Dark Mission quando lançou, e Richard Hoagland era um dos meus convidados preferidos do Art Bell no Coast to Coast. O livro é divertido, link abaixo. Agora, de volta aos denunciantes. Donna Hare também era uma funcionária contratada. O nível de acesso dela era relativamente baixo, e ela deixou isso bem claro. Mas a única prova que temos da história dela é o que ela diz. Fiquei impressionada que eles tinham um protocolo para descartar fotos de OVNIs. O mesmo vale para Carl Wolfe. Ele era exatamente quem dizia ser, mas a única evidência que temos do que Carl viu é o que Carl disse que viu. Nós caminhamos até um lado do laboratório e ele disse: aliás, descobrimos uma base no lado oculto da Lua. E eu disse, de quem? Como assim, de quem? As histórias dos denunciantes convencem. Acho Carl Wolfe sincero, mas sem provas, não dá para ter certeza. Fico feliz que denunciantes se manifestem, mas mantenha sempre o ceticismo. Alguns dizem a verdade, enquanto outros apenas espalham desinformação a serviço da inteligência da Força Aérea. Quem está dizendo a verdade? Não sei, e acredito que a NASA e os militares dos Estados Unidos preferem assim. Se houver provas concretas de bases ou ruínas antigas na Lua, a NASA as possui. Se for o caso, é confidencial e não veremos isso. Com ou sem provas concretas, a Lua é estranha. Crateras têm profundidades uniformes, não importa o tamanho. A Lua ressoa como um sino por horas quando é atingida.
Ela é muito grande e muito próxima da Terra. Nenhum outro planeta do nosso ou de outros sistemas solares possui uma lua como a nossa. Ela nem deveria estar ali. Link da teoria da lua oca em segredo. O lado oculto é ainda mais estranho e totalmente diferente do que vemos. Descobrimos isso em 1959, quando a sonda soviética Luna 3 tirou as primeiras fotos do lado oculto da Lua. É mais pálido. Suas crateras têm vários quilômetros de largura e cobrem completamente todo o lado oculto. A crosta é 30 milhas mais espessa do que a crosta do lado que vemos. Os cientistas teorizam que a Lua se formou a partir de duas luas separadas que colidiram lentamente até se tornar uma só. É estranho que um lado da separação fique totalmente visível e o outro completamente oculto para nós. Trata-se de uma colisão espacial muito precisa. Então essa teoria diz que a Lua é como um Mac DLT. Como assim? Um lado frio, um lado quente, mas forma um hambúrguer perfeito. Bem, é só uma teoria. O Big DLT não é uma teoria, é um fato delicioso. I'm talking quarter pound of beef on the hot side. The new Big DLT. Esses hambúrgueres eram ótimos. Não entendo por que não voltaram. Bem, levou 50 anos, mas finalmente há um interesse renovado na Lua. Só na semana passada, a missão Chang'e 6 da China coletou as primeiras amostras já retiradas do lado oculto da Lua. A NASA planeja enviar astronautas ao Polo Sul lunar em 2026, como parte da missão Artemis 3. Índia, Rússia e Japão planejam missões lunares, assim como a Agência Espacial Europeia, Coreia do Sul e Emirados Árabes Unidos. Estamos novamente em uma corrida espacial, agora com empresas privadas participando. SpaceX, Blue Origin, Firefly e pelo menos outras 5 empresas americanas têm missões planejadas para a Lua. Ao menos 10 outras empresas não americanas também irão. Isso é empolgante, mas ainda tenho esse pensamento incômodo. Há alguns ex-astronautas, alguns denunciantes e até alguns praticantes de visão remota que afirmam ter visto alienígenas na Lua. E eles dizem que esses alienígenas não são amigáveis. Nós vamos. Nos próximos 10 a 20 anos, a Lua será um lugar movimentado. Seja o que estiver lá, vamos descobrir. Se houver alienígenas na Lua, uma de duas coisas acontecerá. Primeiro, é a maior descoberta da raça humana. Ou então, é o fim dela.